Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, o blogueiro Lauro Jardim, do blog O Globo, ele trouxe uma notícia muito grave. Aliás, eu digo gravíssima. E eu tô vendo vários youtubers aí falando sobre essa notícia, mas eu percebi que não estão dando a devida importância a ela. Eu acho que é uma notícia de uma gravidade extrema para o momento que nós estamos vivendo e que nós temos que tratá-la com a gravidade que ela realmente tem. A notícia é a seguinte: o Rodrigo Maia, deputado Rodrigo Maia, até então presidente da Câmara, a partir do dia 1º de fevereiro, graças a Deus, ele não estará mais como presidente da Câmara, ele pegou um jatinho da FAB, pago com o nosso dinheiro, e viajou para Belo Horizonte, onde se reuniu com o prefeito Alexandre Calil. Alexandre Calil, que é do PSD, e a reunião foi para tratar de um assunto referente à eleição para a presidência do Senado. Com certeza lá eles devem ter falado também sobre a eleição sobre o presidente da Câmara, porque o Rodrigo Maia está muito interessado na eleição do Baleia Rossi, para que assuma o seu lugar ali. E nós temos o Arthur Lira também, que está disputando com o Baleia Rossi e está sendo o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas enfim, segundo o blogueiro Lauro Jardim, o Rodrigo Maia teria ido tratar com o Alexandre Calil a respeito da eleição para a presidência do Senado. E qual que seria, então, o assunto ali que eles estavam articulando? Seria que o Alexandre Calil apoiasse o Rodrigo Pacheco, que é senador e é do partido do Rodrigo Maia, o DEM. E o Rodrigo Pacheco, então, está sendo candidato à presidência do Senado, e eles estavam articulando ali para que, se o Rodrigo Pacheco for eleito, o Alexandre Calil, então, sairia candidato a governador de Minas Gerais nas próximas eleições. Caso o Rodrigo Pacheco perca, ele, então, seria o candidato ao governo. Então, colocando ali, então, o prefeito Alexandre Calil para que peça apoio aos senadores, para que votem ali no Rodrigo Pacheco, a presidência do Senado, para ocupar, então, o lugar do Davi Alcolumbre. Então, o Rodrigo Maia mexendo os pauzinhos para eleger o candidato à presidência do Senado do seu partido, o DEM. Tudo bem, até aí, normal. Ele está fazendo política, apesar de que a discussão de usar o jatinho da FAB, isso poderá ficar para um outro assunto. E pode não ser ilegal, mas é no mínimo imoral. Rodrigo Maia, a partir do dia 1º de fevereiro, não vai mais usar os jatinhos da FAB e vai ter que encarar os aeroportos. Vamos ver como é que o povão vai recebê-lo. Enfim, o problema disso tudo é que esses indivíduos, Rodrigo Maia e Alexandre Calil, se reuniram na casa da ministra do STF, Carmen Lúcia. Sim, a ministra Carmen Lúcia tem uma casa em Belo Horizonte e ela fez um jantar lá e se reuniu, então, com esses dois. A ministra Carmen Lúcia, sendo ministra do STF, compete a ela fazer a parte jurídica, judiciária do país. Ela tem que tratar, então, de assuntos jurídicos, assuntos que interessam à Suprema Corte, em especial em defesa da nossa Constituição Federal. Acontece que o STF ele tem extrapolado todas as competências, ele não é mais o guardião da Constituição Federal. Na verdade, o STF agora, como o próprio Dias Toffoli disse, eles são os editores do Brasil. Eles estão editando o país inteiro. Eles estão mandando no país inteiro. Eles fazem, às vezes, do judiciário, que é o que eles têm que fazer. Eles fazem, às vezes, do executivo e eles também legislam.
Então é o seguinte, cabe ao presidente do Senado colocar ou não em pauta os pedidos de impeachment de ministros do STF. Aliás, tinham vários pedidos lá acumulados, onde o Davi Alcolumbre tinha sentado o traseiro gordo em cima e não colocou nenhum em votação. E o que o Davi Alcolumbre fez agora como um dos seus últimos atos na presidência do Senado? Ele arquivou todos os pedidos de impeachment dos ministros do STF. Deu esse presentão aos ministros. Contrapartida, os ministros também sentam os seus traseiros gordos em cima dos processos de Davi Alcolumbre e de outros senadores e deputados, que são muitos. Acho que o STF só condenou mesmo aquele ex-senador Waldir Raupp e o Delcídio do Amaral. Parece que foram os dois, se eu não me engano, que o STF condenou. E são centenas de processos, porque eles têm o tal do foro privilegiado, que é outra aberração, né? Uma jabuticaba jurídica que nós temos aqui só no Brasil, o tal do foro privilegiado, onde esses indivíduos ficam ali na aba, sob a proteção do STF, com vários processos a serem julgados e nenhum vai a julgamento. Quando vai, são absolvidos e muitas das vezes prescrevem e são arquivados. Enfim, voltando ao assunto da reunião do Rodrigo Maia com Alexandre Calil na casa da ministra Carmen Lúcia. Esse assunto é de uma gravidade muito grande e eu diria que se fosse num país sério e nós tivéssemos um Senado também sério, a ministra Carmen Lúcia seria cassada. Ela sofreria o impeachment. Porque a ministra Carmen Lúcia, como ministra do STF, ministra da Suprema Corte, guardiã da Constituição, ela não pode fazer política. Ela não pode fazer política. A não ser que ela se aposente, né? E futuramente ela venha a ser candidata ou ela se filia a um partido político e depois vá fazer política. Mas enquanto ela for ministra do STF, ela não pode fazer política. E a ministra Carmen Lúcia estava fazendo política. Imagina você se o presidente Jair Bolsonaro tivesse se reunido na casa do Cássio Nunes, que foi o ministro que ele nomeou, que ele indicou, aliás. E lá tivesse o Arthur Lira. Ele se reunisse com o Arthur Lira e outros parlamentares ali na casa do Cássio Nunes para tratar sobre a presidência da Câmara. O que vocês acham que a imprensa estaria fazendo? E o que vocês acham que Randolph Rodrigues, Gleisi Hoffmann, esse pessoal todo da extrema esquerda da oposição estariam fazendo? No mínimo já teriam pedido o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, inclusive o pedido de impeachment do Cássio Nunes. Por que ninguém fala nada da ministra Carmen Lúcia, do Rodrigo Maia, do Alexandre Calil? A ministra Carmen Lúcia pode fazer política como ministra do STF? É isso mesmo? Eu sei que eles estão extrapolando todas as suas atribuições ali como ministro do STF. Eles estão fazendo de tudo, eles já vêm há muito tempo, eles vêm inclusive tomando decisões que atingem pessoas até fora do país. Então eles não se acham que são deuses, né? Eles têm certeza que são deuses, esse pessoal do STF. E eu acho que nós, como cidadãos brasileiros, pagadores dos nossos impostos, nós temos sim que fazer críticas. Esse pessoal tem que ouvir críticas e tem que saber assumir que erraram. Assumir que erraram, peçam desculpa, vão a público. Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, a senhora tem que assumir que errou. A senhora não é política e a senhora fez uma reunião política na sua casa. Inclusive, tratando de um assunto onde vai eleger um presidente do Senado, que ele que vai julgar se um possível pedido de impeachment da senhora pode ser analisado, votado ou não. Então, o que eu posso deduzir sobre uma reunião como essa? O que nós, cidadãos brasileiros, podemos deduzir de uma reunião como essa? Temos que deduzir o seguinte, e ninguém pode falar nada, ninguém pode nos criticar por conta disso. Eu acho que nós não podemos sofrer nenhuma represália
por a gente deduzir que essa reunião foi tratada da seguinte forma: se eu for eleito presidente do Senado, se o meu candidato for eleito presidente do Senado, ele não vai colocar os pedidos de impeachment de ministro do STF para andar e, por outro lado, vocês também nos protejam lá no STF. É errado pensar sobre isso? Eu estaria fazendo uma acusação leviana? Aliás, eu não estou acusando nada, eu só estou aqui divagando, né? Estou aqui deduzindo o que pode ter acontecido. Eu queria muito ter ouvido o que foi falado nessa reunião. Aliás, ela poderia ter sido pública, né? Como foi dado publicidade à reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro pelo ex-decano Celso de Mello, né? Então, sei que eles não gravaram essa reunião, né? Que foi na casa da ministra. Mas seria muito bom a gente saber o que foi falado nessa reunião. Imagina, seria muito interessante. Mas, então eu acho que a gravidade desse assunto, ela é de uma relevância assim absurda e nós não podemos apenas divulgar como uma notícia qualquer e achar que isso é tudo normal. Não é, porque se fosse com o presidente Jair Bolsonaro, como eu disse aqui, que tivesse acontecido isso, o Brasil estava virado de cabeça para baixo agora. Todo mundo pedindo o impeachment do presidente. Então, por quê? Por que os deputados e senadores da base do governo não pedem o impeachment da Carmen Lúcia? Vamos pedir. Deixa o Alcolumbre sair de lá, vamos ver quem será o próximo. Agora, se o próximo for o Rodrigo Pacheco, seria perda de tempo, né? Porque se ele já se reuniu na casa da ministra do STF para pedir apoio, se o Rodrigo Maia foi lá pedir apoio para o Rodrigo Pacheco na casa da ministra, seria perda de tempo entrar com pedido de impeachment, sendo o presidente do Senado o Rodrigo Pacheco. Entendem a gravidade que é o assunto? É o tal do toma lá da cá, né? Uma mão lava a outra. Então, meus amigos, está difícil a gente até se expressar, sabe, nos acontecimentos como esses, umas coisas absurdas que acontecem, que fica difícil até da gente ter palavras para descrever. Fica difícil a gente ter palavras para descrever um assunto como esse, sabe? Isso é lamentável o que vem acontecendo com o Brasil. Mas tudo que é de errado, a culpa é do presidente, sabe? Tudo que o presidente faz está errado. Mas tudo que essa gente faz num assunto de extrema gravidade como esse, ninguém fala nada, a imprensa divulga como se fosse uma reunião normal. Um jantar na casa da ministra Carmen Lúcia, entre o Rodrigo Maia e o Alexandre Calil, para tratar sobre a presidência do Senado. Simples assim. E não é simples assim. Não é, porque se fosse com o presidente Jair Bolsonaro, que é o chefe do executivo, um outro poder, a coisa seria tratada de forma diferente. Todo mundo sabe disso. Então, meus amigos, só para desabafar aqui a minha indignação, eu acho que todos vocês também têm que se indignar em relação a isso. A gente tem que divulgar esse tipo de notícia. Eu peço a vocês que divulguem esse vídeo, compartilhem para que mais pessoas assistam, para que nós possamos, a cada dia mais, estar alcançando, porque se depender da grande mídia, nós não vamos ter essa notícia divulgada. Pode até ter, mas de forma diferente, como se fosse uma coisa normal e nós sabemos que não é. Tá bom, meus amigos? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe o dia de vocês.